Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar os integrantes dessa mesa, na pessoa do presidente, que conduz esses trabalhos nessa manhã, e dizer que estou na honrosa companhia de bons e grandes amigos. Desembargador Newton Teixeira, meu colega de tribunal, colega de comissão, árdua comissão em que trabalhamos juntos, meu querido amigo professor Vinícius Gontijo, e meu caríssimo amigo também e colega, doutor André Mendes, que nos brindou com uma belíssima exposição técnica, precisa, e pudemos todos perceber que sua experiência na Alemanha trouxe ao doutor André ainda mais ganho e mais disciplina, digamos assim. Ele realmente colocou os 3 itens e os desenvolveu à perfeição no tempo que lhe foi destinado, daí a razão de meus efusivos cumprimentos ao palestrante, o primeiro dessa manhã. Também quero registrar aqui meu cumprimento, sempre tecendo aqui os meus comentários elogiosos ao grande professor Dierle Nunes, agradecê-lo pelo convite que me foi formulado, e que, mais do que agradecer pela minha presença, agradeço pelo fato de que se preocupou a coordenação de um seminário exitoso como esse com a questão relacionada ao direito empresarial. Começo por dizer aos presentes que uma das vantagens, talvez das muito poucas vantagens, em se envelhecer, está exatamente no fato de que nós nos permitimos, quando chegamos a esse ponto, e que a imensa maioria dessa plateia terá muito chão até viver essa experiência, de que a gente se permite alguma liberdade e começa a dizer coisas que realmente acha que devam ser ditas. E faço essa referência exatamente em função do tema que me foi proposto aqui. Direito empresarial. Enquanto o doutor André fazia a sua magnífica palestra para todos nós, eu contemplava aqui a plateia, vi que são jovens advogados, são advogados de alguma militância, alguns estudantes de direito, e fiquei me indagando se alguém sabe dizer a razão pela qual se estuda nas faculdades de direito a matéria relacionada a títulos de crédito dentro dos currículos de direito empresarial. Se alguém sabe com certeza dizer se o direito empresarial, assim chamado hoje, está corretamente colocado, se não estamos repetindo uma disposição do velho Código Civil de 1942, literal repetição, ao estabelecer o direito de empresa ou a empresa como aquele exercente de uma atividade organizada do ponto de vista dos fatores de produção, capital, mais trabalho e, hoje, mais tecnologia, para a produção ou circulação de bens ou serviços. É esse direito empresarial que nos atende, que exclui o direito do trabalho, que não inclui o direito tributário. Que empresa é essa que se vê atendido por um direito que só cuida do estabelecimento e das relações estabelecidas nas sociedades empresárias, na atividade desempenhada pelo empresário, quer sob o ponto de vista individual, quer sob a perspectiva coletiva das sociedades empresárias. Nós temos, na verdade, um sistema, um conjunto completamente fora de eixo e de prumo. Vivemos agora a expectativa da aprovação de um código comercial, vejam, não de direito empresarial. E, por uma estranha coincidência, são 2 os projetos que tramitam, um do Senado e um da Câmara. Nem essa unidade temos ainda. E, portanto, fica difícil, muitas vezes, enxergarmos, na condição de estudantes e mesmo daqueles exercentes de atividade profissional, que mínimo de sistematização podemos ter em situações como essa? Pois temos uma lei de sociedades por ações, a Lei 6.404, já do longínquo ano de 1976,
que trata das sociedades por ações, de modo muito bem estabelecido, diga-se de passagem. Uma lei de falência e recuperação agora, de 2005, enfim, toda essa e parte dessa disciplina no Código Civil de 2002. Nós carecemos urgentemente de algo que nos dê norte, que nos possibilite avançar com um mínimo de sistematização. Essa questão ela traz consequências muito perversas. E digo, por exemplo, se os senhores e senhoras, se vocês, acho que assim me sinto mais à vontade, dada a nossa proximidade aqui nessa manhã. Se lembram exatamente de como é que eram as aulas de comercial, como é que elas estavam encaixadas na grade. Eu e o professor Vinícius Contis ainda comentávamos agora. Somos os eleitos de sexta-feira. No meu caso, a última aula do turno da manhã. No caso dele, a última da turma da noite. Isso não me parece seja em desfavor nosso, professor Vinícius, um castigo. Assim eu imagino, ou pelo menos pretendo imaginar. Não é pela notória deficiência do professor, é pela desimportância da matéria. Esse é o ponto. Isso é que preocupa. Porque nós não temos uma situação que nos leve a imaginar algo que progrida, que vá adiante, como é o caso do Código de Processo Civil, agora de 2015, com um ano de vigência que estamos a celebrar, por exemplo, neste evento aqui. É perceptível, claramente, e basta que estejamos atentos à exposição de motivos, sempre oportuna a leitura de qualquer exposição de motivos de texto legal, em relação a esse aspecto. Ou seja, há avanços, progressos nítidos, seja pelo sentido de coesão, seja por simplificação, seja por uma presença ou uma releitura, como querem muitos hoje, com essa expressão de princípios constitucionais, como o da ampla defesa e do contraditório, mas há um sistema, há um avanço, há sinalização. Se estamos todos de acordo, integralmente ou em parte, isso é uma outra história. Mas, na verdade, a história que fica é que, no direito comercial, nós temos uma imensa dificuldade em relação a isso. Esse é o primeiro ponto e me parece o mais importante, pelo menos na minha perspectiva, de trazer aqui a conhecimento, ou pelo menos não a conhecimento, mas de reflexão, porque todos nós já sabemos dessa realidade, do que ocorre com essa matéria. Mas, para que não seja inteiramente rebelde, para que não fuja de modo absoluto do tema que me traz aqui esta manhã, eu diria que os reflexos do Código de Processo Civil em relação à matéria comercial, ou como queiram, ao direito empresarial, está ali relacionado, ou estão esses reflexos, melhor dizendo, relacionados a dois grupos integrantes do direito empresarial. Um deles, com real destaque, é exatamente o grupo das sociedades empresárias. Quer do ponto de vista de sua estruturação intestina, isso nós veremos com o professor Vinícius Gontijo, quando cuidar da ação de dissolução parcial de sociedades, que era regida pelo Código de 1939, o primeiro Código de Processo Civil com uma unidade nacional. Esse dispositivo, ou esse conjunto, melhor dizendo, esse capítulo que tratava da matéria, está em vigor até então, em 1939, a dissolução parcial de sociedade. E o outro, que tem muito mais relevância no aspecto externo e que diz respeito exatamente à desconsideração da personalidade jurídica, cujo incidente está bem tratado a partir do artigo 133 do novo CPC, ou do nosso CPC, o Código de Processo Civil. Nesse particular, há avanços consideráveis, na medida em que claramente estabelecida a necessidade de que se tenha esse incidente, com a consequente suspensão do processo, para afastar questões que estavam ou que estiveram por longo tempo
num penoso debate, quer do ponto de vista da doutrina, quer do ponto de vista da própria jurisprudência. Não é? Esse reconhecimento, essa desconsideração diferida, por exemplo, numa decisão que pusesse termo ao processo, enfim, tudo isso agora está melhor sistematizado, sem dúvida alguma. Mas eu não quero aqui, no resto do tempo que tenho, ficar repetindo os dispositivos que estão estabelecidos a partir do artigo 133. Chamo a atenção para um outro detalhe, mas dentro desse enfoque, que é o seguinte: se nós temos hoje um Código de Processo Civil que prestigia a decisão mais rente possível à relação subjacente, à relação existente, de fato, não há campo melhor para que isso possa florescer do que o do direito empresarial. É, por excelência, por definição, o direito do fato. É o exame dessas circunstâncias é que nos conduzirão a determinadas conclusões. E me valho, por exemplo, da questão da desconsideração para tentar traçar aqui traçar não, mas apresentar uma observação que vem no seguinte sentido. Ora, se estamos todos de acordo que a desconsideração da personalidade jurídica, tal como tratada hoje no Código de Processo Civil, prestigia princípios e valores constitucionais, sem dúvida alguma, como já aqui declinados, de ampla defesa e do contraditório, por exemplo, nós não podemos ficar apenas nos debatendo o que é preciso, ampla defesa e contraditório. Eu digo aqui, como advogado que fui, e me penitencio também por tantas vezes ter cometido esse erro, de muitas vezes enveredar por uma discussão apaixonada de determinados temas e teses, e às vezes esquecendo, por exemplo, a razão maior que nos leva a defender esse ou aquele ponto de vista. Exemplifico. Na questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, nos habituamos, muitas vezes ao longo do tempo, de pedi-la mediante a simples certidão trazida por um oficial de justiça de que a empresa ou sociedade Y, que estava constituída e com um endereço X, não mais se encontra lá. Pura e simplesmente. Bom, isso para nós era uma presunção de uma dissolução irregular. Bom, mas o que a doutrina e a própria jurisprudência passam a reclamar é o seguinte: isso é um indício, mas não é suficiente. É preciso que se tenha, por exemplo, a constatação de um mau uso dessa pessoa jurídica. Isso é difícil, é subjetivo, mas podemos encontrar, muitas vezes, indicadores que nos ajudem nesse aspecto. Exemplo, vamos a ele, um deles. Nós imaginamos, por exemplo, uma sociedade limitada, constituída por 2 sócios, com um grau, às vezes, de parentesco, não, mas isso pouco importa, com uma distribuição desigualada de capital social, em que um é titular quase que absoluto da totalidade das cotas sociais, a outro competindo, pura e simplesmente, um residual para cumprir o requisito de ordem formal do número mínimo de 2 para constituí-la. Muito bem. Isso é suficiente para que nós cheguemos à conclusão de mau uso? Nunca. Mas é um indício, se for associado, por exemplo, a uma outra circunstância. Qual? Por exemplo, o fato de que o capital social é incompatível com o objeto. Nunca me conformei com essa tendência de achar que o capital social era exagerado ou era diminuto para determinada atividade. Isso é uma consideração subjetiva que muitas vezes escapa à nossa compreensão de não exercentes dessa atividade empresarial. Mas se nós temos um objeto que está estampado no contrato social e que requer uma estrutura do ponto de vista de logística, inclusive, etc., se aquele capital social é inexpressivo, e se nós associarmos ao fato
de que há uma quase que totalidade de cotas sociais atribuídas a determinado sócio, e se nós aí somarmos o fato de não ser mais encontrada e de aspectos relacionados ao não pagamento de obrigações, nós podemos aí sim considerar ou começar a considerar a possibilidade da desconsideração. Mas isso é um exame que dá trabalho, que exige mãos à obra e que irá revelar num exame de circunstâncias, por favor, não entendam aqui que eu estou a advogar a tese de que basta uma desigualação de cotas ou um desequilíbrio entre objeto e capital para que tenhamos desconsideração. Não se trata disso. Mas é preciso que se leve ao julgador elementos que o deixem seguro para proferir determinada decisão, porque, senão, nós podemos, aí sim, cair numa situação em que a desconsideração tão útil, tão benfazeja em muitos aspectos, possa vir a se tornar frustrada, muitas vezes por uma ausência de uma demonstração efetiva. Então, essa questão da desconsideração eu trago aqui, porque tratada com realce no Código de Processo Civil, e que, porque, a meu juízo, traz bem essa ideia de que essa matéria comercial, o direito de empresa, o direito comercial, é um direito, muitas vezes, do fato, da circunstância. Eu não vou abusar do horário, seguirei aqui rigorosamente, pelo menos do ponto de vista, o que o doutor André nos ofereceu antes de minha fala, mas há um outro campo que também tem suscitado alguma discussão em relação ao Código de Processo Civil e seus eventuais reflexos na ordem do direito empresarial. Eu me refiro agora, e num tópico final, à questão relacionada à Lei 11.101, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, não é? Em que lá estão estabelecidos vários prazos. E uma discussão que começa a ser estabelecida é se esses prazos todos estariam de acordo com a regra geral do CPC, ou seja, contado apenas e tão somente em dias úteis, ou se nós tratamos de prazos por muitos chamados de materiais e que não se submetem ao regramento da contagem de prazo nos dias úteis. Essa é uma questão que tem merecido algum enfrentamento do ponto de vista da jurisprudência, a partir, principalmente, das câmaras reservadas do Tribunal de Justiça de São Paulo, visto que essa matéria, muito excepcionalmente, já tenha merecido exame no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Mas o que se verifica é exatamente uma tibieza em definir questões como essa. E eu me refiro mais expressamente àquele prazo de suspensão que a lei estabelece quando se pede a recuperação judicial, o devedor, que é empresário ou sociedade empresária, leva a juízo esse pedido e, em virtude dele, não é, há o prazo de 180 dias para que tenhamos a apresentação do plano de recuperação judicial e sua decisão por assembleia, etc. e tal. É o que muitos chamam hoje do automatic stay, exatamente esse prazo compreendido entre o ato do juiz, a decisão do juiz, que defere o processamento do pedido, e até que se tenha uma decisão sobre o cabimento ou não daquela recuperação judicial pleiteada. Tenho a convicção de que este prazo não é prazo que se possa contar exatamente de acordo com a regra do Código de Processo Civil. Nós não podemos imaginar que estejamos diante de 180 dias úteis. Não se trata disso por uma questão técnica que o prazo agora, infelizmente, não me permite penetrar. Mas está claro que o prazo fixado é de 180 dias para que se tenha a possibilidade de que a recuperação judicial se implemente. O que o STJ tem feito é, em muitos casos, mas não todos, obviamente, é aceitar a prorrogação desse prazo, não de estendê-lo, por conta de uma eventual incidência
da contagem de prazo de dia útil. Até porque, se fôssemos entender por esse caminho, nós teríamos prazos desiguais, porque poderíamos pegar uma parte, relativa a 6 meses, com muito mais feriados do que, eventualmente, em outra. Essa é uma questão que vem sendo discutida aí, e Manuel Justino Bezerra Filho tem uma interessante consideração dos prazos mistos, dos prazos materiais, dos processuais, etc. Mas esse é um ponto que vem refletindo ou que tem sido objeto de discussão em face das disposições do Código de Processo Civil. E encerro, dentro desse tema da recuperação judicial, para comentar algo que vem me intrigando há algum tempo e que vem, sim, merecendo algum destaque na jurisprudência. E junto os dois temas agora para finalizar. É possível desconsideração de personalidade jurídica no âmbito da recuperação judicial? E as decisões primeiras, sempre me reportando ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem no sentido de que pode ser, etc., mas não poderia haver a suspensão do processo, que é efeito ex lege, ditado exatamente pelo 134 do Código de Processo Civil, porque a natureza própria da recuperação judicial não permitiria isso. Agora, há um julgado extremamente importante, depois os que se interessarem, eu tenho um número aqui em minhas anotações pessoais, em que o Tribunal de Justiça reconheceu essa possibilidade e, num voto minoritário, curtíssimo, de 2 ou 3 parágrafos, um desembargador disse assim: não me parece adequada a discussão se haverá ou não suspensão de prazo em decorrência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diz ele, o próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem lugar na recuperação judicial. E me parece absolutamente coerente esse ponto de vista. E depois, se alguém eventualmente se interessar pelo tema, eu posso até continuar essa conversa, mas eu tenho que estar rigorosamente atento ao tempo que me foi destinado. Mas concluo dizendo que essa é uma observação interessante. Ora, como é que se pode pensar em desconsiderar personalidade jurídica de sociedades numa recuperação judicial cujo fundamento é muito diferente do processo de falência? E no processo de falência, a própria responsabilidade dos administradores é apurada em processo próprio, que pode até chegar à desconsideração. Mas, em sede de recuperação judicial, me parece, acompanhando o entendimento minoritário proferido nesse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, me parece indevido. São essas as considerações que teria a trazer aqui. Desculpem-me pela forma com que apresentei esse tema, mas eu estou me valendo aqui exatamente do precedente citado pelo doutor André e fico apenas no primeiro, o de ser sincero. Procurei sê-lo. Agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado.